Paz e força, pessoal. Muito bom dia. Estamos juntos mais uma vez para mais ainda uma reflexão. Fala Josué, nossa jornada aqui junto à conquista da terra para encontrarmos desafios, princípios, para a gente continuar a nossa jornada, terminar essa jornada que continua, que a palavra de Deus nos encontre, que a gente se aproxime do Deus desta palavra. Eu acordei aqui enquanto fazia café e eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Eu estava lembrando aqui duas canções que falam sobre manhã. Rio Preto acordou aqui com um friozinho gostoso que me lembrou Joinville e não tem como lembrar de Joinville, lembrar do Sul e não lembrar também da minha jornada de fé, minha experiência familiar. Agradeço a Deus por ter crescido em uma casa onde pude aprender de Deus. Em casa, e eu lembrei de um hino, e esse hino reflete a jornada de fé. Esse aqui é o Salmos Hinos que pertencia à minha mãe. Eu sequestrei ele quando casei. Esse hino fala vigiar e orar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora, o coração pequeno um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a Cristo o coração de serra e goza a paz com o Senhor. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, contando a Deus prazeres e pesares, a tua mágoa, a tua dor. A última estrofe diz assim: sem cessar, vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, podemos sempre triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. E outra canção que eu lembrei também, se eu não me engano, se não me falha a memória, acho que é do Asaf, acho. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir. Josué 22, vamos lá. Josué chamou os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse: vocês cumpriram tudo que Moisés, servo do Eterno, ordenou e obedeceram a tudo que ordenei. Todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos. Puseram o ombro debaixo da carga que o Eterno, seu Deus, designou a vocês. Agora, o Eterno concedeu a vocês como havia prometido, e vocês já podem voltar para casa. O território da sua herança que Moisés, o servo do Eterno, deu a vocês, do outro lado do Jordão. Apenas prestem atenção nisso. Sejam vigilantes em guardar o mandamento e a revelação que Moisés nos deixou. Amem ao Eterno, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele e sirvam-no com todas as suas forças e com tudo o que possuem. Até aqui. Quando eu olho para essa chamada aqui, esse recado, né, a bênção, a despedida de Josué, às vezes parece que o texto está bagunçado, né, porque essa turma aqui do outro lado do Jordão, assim, quem tem terra aqui do outro lado do rio,
essas 2,5 tribos aqui, é só para entender, porque tem uma tribo que ela vai ficar metade para lá do rio e metade para cá do rio, né? Então por isso que sempre a linguagem é 2,5 tribos. E tem a ver também com os filhos de José, que foi o Manassés e o Efraim. E então aqui eles conquistam primeiro, e quem liderou essa conquista foi Moisés. Vamos lembrar que o limite da conquista de Moisés é até o Jordão. Ali ele parte, né, ele morre, quem assume a liderança é Josué, por isso que até a travessia do Jordão a gente já tem a liderança de Josué. Mas há uma convocação aqui, fala, olha, vocês já deixem tudo aí certo, sua esposa, seus filhos, seu gado, só que vocês atravessem junto com seus irmãos, conquistem a terra junto com seus irmãos, depois vocês voltam. A hora que todo mundo estiver em descanso, vocês voltam para o seu descanso. Então a gente tem outros momentos que isso já foi afirmado. Falou assim, ó, essa é a terra de vocês, vocês podem voltar, essa terra de vocês pode voltar. Aqui nós temos meio que uma memória desse momento aqui de despedida. O autor está aqui relembrando isso, só que ele traz uma informação que a gente não tem nas outras despedidas, quando o foco era falar qual que era os limites geográficos ou questões assim. Aqui há uma orientação de Josué e eu queria olhar essa orientação para a nossa jornada. O versículo 5. Prestem atenção nisso. Josué está dizendo, olha, agora está tudo certo, vencemos a guerra, conquistamos a terra, vocês vão poder voltar, seguir a jornada. Mas eu gostaria que vocês se lembrassem disso, prestem atenção nisso. Vocês devem ser vigilantes em guardar o mandamento e a revelação que Moisés nos deixou. Então aqui, nós devemos guardar a palavra de Deus. Sejam vigilantes nisso. Primeiro ponto. Amar a Deus, andar em todos os seus caminhos. Segundo ponto aqui. Obedecer os mandamentos. Terceiro ponto. E apegar-se e servi-lo com todas as suas forças e com tudo que possuem. E o que eu queria lembrar aqui são os perigos, né, que nós corremos e os nossos descuidos. Porque a orientação de Josué, ela é real e verdadeira, ela não é, aqui retórica, não é uma orientação, uma preocupação no sentido aqui apenas de fazer bonito, fazer um discurso bonito, né? De deixar registrado palavras bonitas, assim, só algo para motivar o coração ou para marcar o momento. A orientação de Josué tem uma preocupação real com os perigos do que podem acontecer. Pode acontecer diretamente com eles e pode acontecer com as próximas gerações. Eu lembrei aqui o inário da minha mãe, a experiência que eu tive em casa, ou seja, o reflexo que eu tenho na minha geração da vida de fé dos meus pais. Ou talvez você pode estar lembrando aí de que o reflexo do que você tem na sua vida de espiritualidade, de fé, do que os seus pais viveram, talvez de modo negativo ou de modo superficial. Esses aspectos marcam a nossa jornada. Então, Josué está preocupado em orientar aquilo que vem depois da conquista. Aquilo quando a vida segue. A gente não passa a vida em guerra, a gente não passa a vida em conquista. Mas e quando a poeira baixar? E quando a gente chegar na nossa terra? E quando a gente viver o que alcançou? Quando passar a turbulência do casamento? Quando a gente conseguir alinhar a educação dos nossos filhos para um momento um pouco mais saudável e um ritmo mais tranquilo, né? Acho que nunca vai ter um momento perfeito na relação pais e filhos, porque os filhos estão sempre mudando e como pais nós estamos sempre correndo atrás para aprender sobre essas mudanças, e os pais que nós precisamos ser da mesma forma. O casamento, tudo, essas relações, as nossas relações são dinâmicas, mas há esse momento, essas etapas da vida, quando nós desfrutamos, já estamos na terra
e vivemos um novo momento. Por exemplo, aqui uma mudança drástica é de que até então eles dependiam da provisão que vinha de Deus. Recebiam maná, nós já fizemos uma devocional sobre isso aqui, do dia que Deus parou de mandar o maná. Agora eles vão produzir e eles vão viver do fruto da terra. Então, isso já é uma outra etapa da vida. A orientação de eles não vão estar a todo momento saindo para a guerra. Vão lembrar, sair para a guerra é os homens saírem e as mulheres têm que conduzir toda a sociedade aqui, ou junto com apenas com os adolescentes ou os jovens que ainda não estão em idade militar. Então imagina que a vida do clã, a vida da tribo tinha um ritmo nos dias de guerra, sem contar toda a tensão da guerra, né? Se eles vão voltar, o que vai acontecer. Não tinha Instagram, né? Não tinha um WhatsApp para ficar recebendo notícia atualizada. Agora eles vão viver um novo momento, e há uma preocupação de Josué de como eles deveriam viver, porque há perigos que podem acontecer, há mudanças que podem acontecer durante esse momento. Quando ele orienta de que eles devem ser vigilantes em guardar o mandamento, guardar a vontade de Deus, é porque nós esquecemos. Se a gente não vigiar, a gente se afasta. Digamos assim, a nossa água é um piso torto que sempre vai correr para o outro lado. A nossa natureza. Então, por isso que é ser vigiar. Por isso que eu quis lembrar desse hino, vigiar e orar. Ou seja, a todo instante nós precisamos vigiar. Eu gosto muito da beleza da construção desse hino, porque além de mostrar toda essa dinâmica do dia, né, mostra também a nossa dinâmica pessoal, porque há conflitos interiores, há conflitos exteriores, ou seja, nós vamos ter todo momento tentados a se afastar. Então ele vai, vigia em guardar isso, ou seja, então tem a ver com o nosso processo cognitivo, estudo tem a ver com a Bíblia, tem a ver com estar em comunhão com a comunidade, esses exercícios que nos ajudam a vigiar. Ele vai dizer também que nós devemos andar nos caminhos do Senhor. Amor tem a ver com isso, andar no caminho. E hoje em dia dizer isso, o que é andar no caminho do Senhor, né? Essa expressão andar no caminho tem a ver com o estilo de vida que nós temos. Nós precisamos cuidar do estilo de vida que nós temos. José está dizendo, olha, se vocês não cuidarem, vocês vão passar a ter um estilo de vida que não é o que Deus espera de vocês. Quando você menos esperarem, isso não vai acontecer de repente. Mas se vocês não decidirem andar, isso é uma decisão diária, quando perceberem, vocês estão em outros caminhos. Obedeçam aos seus mandamentos. Porque nós temos esse perigo constante da desobediência. E se a gente pensar que nós vamos estar sempre obedecendo algo, a pergunta é, se a gente desobedece essa diretriz, né, a vontade de Deus, quais os mandamentos nós estamos obedecendo? Nós estaremos obedecendo algum mandamento. O mandamento do nosso coração, o mandamento da nossa sexualidade, o mandamento da crise, o mandamento do desespero, o mandamento do senso comum, os mandamentos do passado, que a gente vive obedecendo ao passado e não consegue responder à realidade e mudar nosso futuro. Nós estamos a todo momento obedecendo a algum mandamento. E aí a orientação de Josué é, olha, prestem atenção, preocupem-se em obedecer aos mandamentos do Senhor. Preste atenção em quais mandamentos vocês estão seguindo. Ele ainda continua, apeguem-se a ele. Aqui eu acho que assim o Josué ele termina, olha, é muito importante a gente vigiar, é muito importante a gente lembrar, é muito importante a gente colocar em prática, viver isso. Mas ainda tem outra dimensão dessa vivência, que é a relação. Apeguem-se, se aproximem, estejam próximos, apeguem-se a ele, sirvam com todas as suas forças, com tudo que possuem. Ou seja,
levem isso muito a sério, se entreguem a isso. Essa orientação de Josué, para quando eles estão voltando para sua terra e eles vão recomeçar a vida, talvez pensando no nosso processo de recomeçar o nosso desconfinamento, né, de recomeçar a nossa jornada, como nossos filhos vão retornar ao processo escolar, como nós vamos voltar à nossa vida profissional, como nós vamos recomeçar nossos relacionamentos, inclusive como nós vamos recomeçar nossa jornada comunitária de fé. Isso serve de guia para nós. Todas as nossas decisões devem nos lembrar dessas orientações. Nós vivemos sob esse perigo de nós esquecermos a vontade de Deus. Nós vivemos sobre o perigo de obedecermos mandamentos que não são a vontade de Deus. Nós temos o perigo de esquecer, nós temos o perigo de não obedecer e nós temos o perigo de se afastar. Apeguem-se a Ele, aproximem-se dEle e façam isso com tudo que vocês têm. E para mim a grande questão do fazer com tudo aqui, com toda a sua força, com tudo que a gente possui, é alinhar a nossa vida e dedicar a nossa vida para isso. Eu gosto sempre de lembrar aqui uma linguagem que talvez é mais própria dos homens aqui no cuidado do carro, mas é uma linguagem simples, que é do alinhamento e do balanceamento, né? Essas duas coisas precisam andar juntos, né? Não adianta só balancear sem alinhar, não adianta querer alinhar sem balancear. A ideia de que, assim, no balanceamento a gente cuida de cada área, né? De cada pneu aqui, e no alinhamento a gente coloca todos esses pneus na mesma direção para que trabalhem juntos, ou seja, a gente cuida das áreas da nossa vida. Em que áreas da nossa vida que talvez a gente não esteja obedecendo aos mandamentos de Deus, ou que nós estejamos sobre outros mandamentos. Talvez eu sou obediente a Deus em várias áreas da minha vida, mas tem uma área da minha vida que ainda estou sob a direção de outros mandamentos. Ou seja, a ideia do balanceamento, não necessariamente todos os pneus estão ruins, né? Mas a gente precisa alinhar, então trazer todos os pneus para a mesma direção, traga toda a sua vida para a mesma direção. Quando dizer assim, pega todas as suas forças, tudo que você tem, ponha tudo sobre a mesma direção. E ele está dizendo, vocês vão viver um novo momento da vida de vocês. Vocês vão agora habitar a terra, vocês vão criar ali seus filhos, vocês vão plantar, vão colher, vão viver uma outra dinâmica de vida do que nós e as gerações antes de nós viveram, porque nossa geração, a geração anterior, viveu no deserto e na guerra. Antes de nós, viveu a escravidão. Nós vamos viver um novo estágio de vida, mas há algo que nós não devemos descuidar. E eu termino lembrando a você, e fica o convite para que você leia o restante do capítulo 22, porque ele apresenta uma dinâmica que aconteceu aqui, que eles vão construir um altar, e aqui é uma crise se esse altar que eles construíram é um altar de apostasia, de infidelidade, o que representava esse altar que eles construíram. Então, isso está muito forte para eles, ou seja, que isso representa, tanto que há uma crise aqui entre as tribos sobre isso, porque estar atento a isso. Opa, o que está acontecendo? Isso é sinal do quê? O que está acontecendo aqui nessa área da minha vida? O que está acontecendo com a minha vida financeira? O que está acontecendo com as minhas emoções? O que está acontecendo no meu casamento? O que eu preciso me atentar? E aqui eu me volto para as orientações de Josué. Talvez o que é amar a Deus? Às vezes a gente toma essas duas grandes diretrizes de amor, né? Amar a Deus, amar o próximo, esse amor vertical, esse amor horizontal, essa relação com Deus, a relação com os outros. Aqui Josué está traduzindo, então deixa eu traduzir o que é amar a Deus para vocês. Então lembrem-se, ou seja, Filipenses 4, que nós temos que encher a nossa mente. Lembre do Paulo falando sempre para nós sobre o cuidado com a nossa mente.
E vocês precisam se lembrar, sejam vigilantes em guardar aqui, pôr em prática, obedecer, ou seja, não é apenas conhecer, não é apenas ter isso em mente, mas também isso alcance a sua dinâmica de vida. Ponha isso em prática, isso tem que vir para segunda-feira. E, sobretudo, se aproximem, se apeguem, aproximem-se a Deus. E é interessante como isso está ligado ao verbo servir, ou seja, quem se aproxima de Deus vai servir. né? Talvez aqui é uma grande reflexão que nós temos que fazer sobre os movimentos de worship, de adoração, que muitos movimentos aqui estão querendo se aproximar de Deus na experiência aqui mística, na experiência da adoração, através da música, na experiência contemplativa, só que isso não tem sido acompanhado do serviço, porque ele diz assim, olha, você se apega e você serve. Há um movimento aqui, a gente vive isso, nós vivemos isso como dinâmica da nossa vida. Que o amar a Deus seja a dinâmica da nossa vida, que o amar a Deus seja a dinâmica da nossa vida em viver um novo momento, que Deus traga um novo momento para nós, que Deus nos ajude a agora voltar para casa, né? A viver, no nosso caso agora sair de casa, né? A viver a dinâmica da nossa vida amando a Deus, que a dinâmica da nossa vida seja essa vigilância em relação à vontade de Deus, a orientação de Deus. E infelizmente a gente é uma geração que foi muito oprimida, a gente apanhou com a Bíblia, né? Em vez da Bíblia ser travesseiro, em vez da Bíblia ser casaco, em vez da Bíblia ser um colchão gostoso que a gente, né, se encosta, a Bíblia foi só sarrafo, né? A gente é uma geração que apanhou muito da Bíblia. E toda vez que a gente ouve falar sobre o mandamento de Deus, a gente sempre tem pecado, erro. Nós temos uma linguagem só que de agressão, punição, violência. Mas quando ele está dizendo isso, o mandamento de Deus é vontade de Deus, é promessa de Deus, é quem é Deus, assim. Vamos lembrar aqui que os mandamentos são essa memória, esse convite, essa certeza de quem é Deus, de quem nós somos, de como nós podemos viver juntos, viver essa aliança, viver esta relação. Que Deus nos ajude a viver, se aprofundar, obedecer, se apegar, andar em todos os seus caminhos. Que o Espírito de Deus possa nos dar discernimento dos caminhos que hoje não são dirigidos pelo mandamento de Deus. Isso é muito sensível. Geralmente a gente só se desperta para isso com o final do caminho, aonde esse caminho levou. Mas que o Espírito de Deus tenha misericórdia de nós e nos revele ainda no caminho que nós precisamos de um caminho novo, que nós precisamos de mudança, que nós precisamos voltar para o caminho. Que Deus nos ajude a entender e viver essa preocupação, essa orientação de Josué, seja nas nossas relações mais íntimas, mais próximas, de casamento, educação de filhos, também viver isso na nossa vida profissional, viver isso na nossa relação comunitária. Que Deus nos ajude a viver na terra que Ele tem para nós, sendo sensíveis e obedientes a isso. E eu aqui termino relembrando então da uma forma como eu comecei aqui, com as palavras do hino, ou seja, vigiar e orar. Ou seja, nós transformamos o nosso amor nessa prática de estar vigilantes e de cuidar disso através da oração, cuidar disso através dessa entrega, de se aproximar dele, de se apegar a ele. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um momento que nós podemos nos aproximar de Ti. Obrigado pela obra do Teu Espírito em nós,
que tem sido esta memória, que tem sido este guia, esse orientador, conselheiro. Obrigado pelo teu Espírito em nós, ó Pai. E agradecendo por essa obra de direção do teu Espírito, nós te pedimos perdão, Senhor. Quantas vezes nós descuidamos, nós somos negligentes, nós não damos ouvidos ao que teu Espírito tem nos mostrado, os alertas, os perigos. Pai, obrigado porque teu Espírito tem iluminado nossos passos, tem nos mostrado os caminhos que não são os teus caminhos, e muitas vezes nós negligenciamos isso e só reconhecemos isso quando esses caminhos chegam ao seu cabo, ao seu final, e mesmo assim o Senhor nos perdoa e trata o nosso arrependimento e nos ajuda a recomeçar. Que amor é esse? Deus, obrigado por teu amor, obrigado por não desistir de nós, obrigado por tua obra em nós e obrigado por nos levar a nova terra, a um novo estilo de vida, uma nova dinâmica de vida. Deus, ajuda-nos a viver essas orientações, essa preocupação de Josué. Nós temos ainda a mesma natureza que eles, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Deus, para não, Pai, não nos afastarmos, não obedecermos outros caminhos, de, Pai, obedecermos outras direções, de lembrarmos de outros mandamentos. Deus, e sobretudo, tem misericórdia daquilo que nós nos apegamos. O Senhor sabe ao que nós temos nos apegado nesses dias. O Senhor sabe a quem nós temos nos apegado. Pai, nós queremos nos apegar a Ti, servir a Ti, adorar a Ti, descobrir verdadeiramente o que é Te servir e adorar. Deus, nós queremos Te servir e adorar, seja na congregação, no espaço de adoração, também Te servir no espaço comum da vida, no altar da vida, Senhor. Deus, ajuda-nos, ó Pai, traz-nos de volta, ajuda-nos a vigiar e orar. Muito obrigado, obrigado pela cruz, obrigado por Jesus. E mais uma vez nos unimos em oração. Deus, olha para a nossa realidade. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Pai, visita a casa da família enlutada, visita a casa da família, Deus, está angustiada, vivendo dia a dia os resultados, os boletins médicos. Visita a casa daqueles que estão, Pai, vivendo o drama e as consequências da nossa crise econômica, financeira, social. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Abrevie esse sofrimento. Pai, intervenha nos poderes, ó Deus, e usa as autoridades para que haja, ó Deus, mudança na nossa realidade. Nós oramos em nome daquele que morreu para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ajuda-nos a viver de modo pleno e abundante, mesmo em dias difíceis como esses. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom dividir mais uma manhã com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fico feliz de ver alguns amigos aqui. E peço desculpa por não ficar saudando aqui, por conta também do nosso processo de gravação. E aqui nós estamos fechando, essa semana estamos fechando o livro de Josué. E já convido você, semana que vem, vamos ter uma jornada muito especial aí com devocionais de mães para mães aí. Que Deus abençoe o seu dia, o restante desta semana. Tamo junto, pessoal. Aquele abraço.